Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à resenha desse deck aqui, gente, que é impressionante. É um deck interessantíssimo, diferente de tudo que você já viu, eu garanto. É o Mona Lisa Tarot. É um deck da Luz Carabel, antigo, né? Eu tenho esse deck aqui, sei lá quantos anos, há muitos e muitos anos. O enigma que desafia. Tempo e história estão condensados em um sorriso. E aí, gente, esse deck vai falar, ele é um deck de tarô com uma estrutura clássica, então, com estrutura de tarô, então ele tem 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 menores, os naipes, tudo certinho. É um deck, deixa eu ver aqui de quando é, mas ele é bem antigo, né? Como eu falei, não sei se vai ter aqui, olha, de 2007. O deck de Mark Melroy, não sei se é assim que se fala, e a arte de Paolo Martinello. Vem com esse livretinho, e eu já vou falar dele, com essas duas cartas de apresentação. Esse é o verso, né? Não permite, assim, para quem joga cartas invertidas, não permite, né? Aquela qualidade Luz Carabel, então, assim, não posso dizer que é uma qualidade ruim, não é excelente, tipo US Games, mas é, assim, uma boa qualidade. E aqui, olha que interessante, os tarôs publicados na mesma série, né? Olha a quantidade, né? Muitos que a gente já conhece hoje em dia. Pra vocês verem como é antigo esse deck. E aí, o que ele traz de diferente que eu falei? O quadro da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci, é um quadrinho desse tamanhinho, né? Bem pequenininho. É um quadro extremamente enigmático. Então, algumas pessoas acham que ele representa uma mulher rica que Leonardo da Vinci pintou. Outras pessoas acham que era a mãe dele, ou amante, ou um amante que ele travestiu de mulher, ou ele mesmo, um autorretrato. Então, tem todo um mistério cercando essa obra de Leonardo da Vinci, que era genial, era com certeza um espírito que veio, encarnou para trazer progresso, conhecimento, enfim. E o sorriso da Mona Lisa é muito famoso, é enigmático. Então, a ideia do autor do deck foi trazer um deck enigmático como a Mona Lisa. E aí, o que acontece? Vocês vão ver que ele está todo fora de ordem. Eu deixei fora de ordem propositalmente. Por quê, gente? Porque tem histórias paralelas que acontecem dentro do caminhar clássico do tarô. Então, você pode jogar, ele dá como sugestão aqui, ele dá uma sugestão, né, de tiragem, e você pode jogar de duas formas, trabalhando de uma forma divinatória, então você jogando como se fosse um deck normal, ou como um novo oráculo, com a voz e a visão e vocabulário em si mesmo, desenhados para desafiar o seu senso de perspectiva e provocar novos insights. É como se fosse, gente, um quebra-cabeças. Então, é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, eu separei, eu coloquei mais ou menos aqui das histórias que eu entendo que podem fazer sentido, né? Tem cartas que estão soltas, eu ainda não consegui, enfim. Olha essa história, por exemplo, aqui o diabo, né? Um homem com uma tocha indo queimar uma casa. E aí você vê aqui na torre uma casa destruída e uma menina, né? Perdida ali no meio do nada. O 5 de ouro já traz essa menina completamente já, né? Um pouquinho, né, maior, talvez, não sei, mas desolada com toda essa penúria. Ao
mesmo tempo, a gente vê a Mona Lisa, né? Com seres fantásticos trabalhando com magia, né? Aqui a gente tem o 9 de ouros, a Rainha de Paus, então como se ela dominasse a magia. Aqui, essa carta poderia estar, ou deveria estar talvez, aqui, ela defendendo a menina desse cara que vai querer queimar tudo. Aqui ela protegendo a menina, né, na força, e ensinando magia para essa menina. Aqui ela já é uma moça, né, com talvez uma pequena fortuna, algo que, ou uma pequena herança, algo que ficou dos pais, e ela se transformando numa guerreira. Depois disso tudo, né, vitoriosa sobre essas forças opressoras, digamos assim. Aqui a gente tem uma outra historinha, né? Assim, tem várias, gente. Eu peguei mais ou menos para dar uma ideia. O As de Espadas, a gente tem uma senhorinha cortando uma roupa de uma moça, né? Que pode ser uma atriz, um ator. Aqui, essa mesma senhorinha costurando uma outra roupa de homem agora. Aqui, um ator. Mas olha bem a roupa feminina, um rosto que parece da Mona Lisa e uma peruca que se assemelha dela também. Que carta é essa? A morte. A morte, ou seja, você tira uma personagem para entrar em outra. Olha que deck genial. É ou não é isso que acontece? Quando a gente passa de um plano para o outro, nós deixamos uma personagem, todo um teatro, toda uma ambiência, todo um palco aqui e vamos para outra personagem. E aqui, o 4 de paus, todos personagens, todos mascarados trabalhando num circo, né? Aí vamos lá para outra historinha que eu separei aqui. Vamos lá. Aqui a gente vê um casal com rostos infelizes, é o pajem de copas, né? Mas eles aparentemente estão muito infelizes por batizar essa criança. Aqui, essa carta pode estar lá no meio também, é uma percepção que eu tive. Uma criança, né, numa cestinha, e uma mão de uma pessoa nobre, de uma mulher nobre, provavelmente, né? De uma pessoa rica, é o pajem de paus. E aí, o que que acontece? Eu vou virando assim para ir mostrando. Essa senhora, essa moça tá aqui e é uma casa com, né? De alguma forma nobre, com esses panos e cortinas. Tá lá com a cestinha com a criança, lendo uma carta, provavelmente de alguém que tá contando, né? Alguma relação que não foi, digamos assim, abençoada, né? Naquela época, uma mulher solteira com um homem casado, enfim. Aqui já aparece essa mulher, o 3 de copas, deixando a criança numa casa. Um trabalho em conjunto também, onde todos vão se unir para cuidar desse fruto. E aqui a gente pula lá para o As de Copas, né? A Mona Lisa passeando numa feira livre. A gente vê aqui uma criança, né? Um rapazinho, uma criança, se entupindo de maçãs. É o 9 de copas, a fartura, a abundância, a plenitude. Ele está entupido de maçã. A gente vê aqui já no 4 de copas, alguns homens bêbados cercando esse rapaz. Na Imperatriz, a Mona Lisa protegendo ou querendo pagar pelas maçãs, talvez, que esse rapazinho comeu.
Então, ela aparece como uma protetora. Ela sempre vai aparecendo nessas histórias paralelas, de alguma forma, abençoando, sabe, todo o deck, todas essas histórias. E aqui ela sai com essa criança e a senhorinha feliz de saber que agora vai estar protegido. Essa criança pode aparecer mais tarde, pode ser aquela moça, né? Ela é ruiva, pode ser aquela moça que se transformou numa heroína. Pode ser. A gente, assim, é como ele fala, é uma proposta livre. Você pode jogar como tarô ou como oráculo, né? Dando as suas definições. O tarô, ele tem o simbolismo próprio, que não nos permite viajar na maionese, né? Mas os oráculos, eles já nos dão essa permissão de trabalharmos as nossas ideias, as nossas percepções. Uma outra história, talvez a mais longa daqui, que eu organizei dessa forma. A gente vê aqui, olha, uma moça passando lá e olhando para esse religioso, um papa, que é o 2 de espadas. De um lado, a abundância, a riqueza, a fartura, e do outro, talvez, a pobreza. E a gente vê aqui um rei assinando um decreto, né? Então, o que era muito comum antigamente, igreja e as autoridades, né, políticas unidas, não com a intenção de fazer o bem, mas cuidando dos próprios interesses. Aqui, talvez, o decreto que o rei assinou, né, sacrificando todas essas pessoas. Você vê que está fogo e está, talvez, anunciando medidas drásticas, e o povo, de uma forma ou de outra, ridicularizando o papel da igreja, né? Aqui é o pendurado. Aqui no 4 de espadas, a gente tem uma sacerdotisa, alguém iluminando, orientando, organizando a percepção da Mona Lisa a respeito do destino dela, possivelmente, né? E ela vai para a tribuna e, talvez acalmando as mãos dela, como rainha de espadas, ela talvez pede para que as pessoas sejam justas, se acalmem, não se revoltem. No Papa, a gente já vê o Papa, né? O representante da Igreja Católica, revoltado. A gente tem ali o bezerro de ouro, representando, né, as ambições humanas, né? E várias estátuas quebradas. Então, o povo já em total revolta, chegando até mesmo a atacá-lo no 5 de paus. E aí, a vingança, digamos assim, é gigantesca em cima do povo. Pessoas da igreja no Ás de Ouros, né, pedindo perdão, talvez. Isso aqui eu encaixei mais ou menos, eu também não entendi muito bem. É um deck para você estudar, acho que a vida inteira, né? O louco, a gente já vê essa pessoa que foi da igreja, que foi para as ruas, né? Que não deu um direcionamento responsável para a sua vida e para a sua função, para a sua missão, né? E acabou nas ruas. Aqui a gente já vê uma presença que pode ser daquela heroína, afastando esses opressores do povo, pode ser. Aqui uma outra historinha. A gente vê essa moça, né, observando o Papa dormindo, toda a riqueza, né, em volta. E ela coloca algo, né, aqui na bebida dele, no 7 de copas, que também pode representar as drogas, as viagens, os venenos, né? O rei de copas, a gente tem o Papa morto. Ele bebeu e morreu. E aí, aqui, a gente tem uma moça que assume como papisa, né? Tem uma história, né? Uma lenda, um mito, não se sabe. Hoje em dia dizem que é só um mito, né?
de uma mulher que se vestiu de papa, mas foi descoberta quando engravidou. Enfim, aqui ela aparece como alta sacerdotisa, ocupando o lugar do papa. E talvez usando a lei de uma forma mais justa, as palavras divinas, o 10 de espadas. E aqui, até as pessoas, né, do povo, da igreja, todos revoltados, quando ela deixa esse lugar, o 8 de copas, ela fez o trabalho dela e foi embora, né? Então, veja que é muito interessante. Aqui uma outra historinha, olha. O 10 de ouros, então é como se esse rapaz achasse de repente no quintal dele uma árvore de moedas, ou seja, uma riqueza, uma abundância, uma herança, né? Um dinheiro que chega, que vem de uma linhagem de família. E aí ele continua, né? Ele continua se esforçando, ele continua plantando, ou pode ser aqui, pode ser aqui também, ele planta, cavaleiro de pajem de ouros, então ele é previdente, ele usa a moedinha que ele tem para plantar, começa a produzir no cavaleiro de copas, então é uma abundância que também, né, gera riqueza, ou vem para cá o 10 de ouros, a planta cresce, eu acho que faz mais sentido assim. E aí já está aqui uma grande abundância. E olha só que interessante. A gente vai vendo, né, pelo chapeuzinho aqui, que aí ele se torna egoísta no 6 de espadas. Ele dá só um pedacinho de pão para a mulher e come todo o resto. Tá rico, né? E aí aqui a gente já vê no 4 de ouros, ele tentando carregar toda essa grana e esse boi vindo atrás dele, né, para pegá-lo. Então, gente, é um deck, aqui outra história, né? Aqui uma família, uma mãe, um filho, uma filha que é despejado. Aqui um lamento do 5 de copas, né? Uma família que perdeu um ente querido, mas lá no julgamento, no juízo final, ele renasce, né? Do túmulo, ele retorna. E aqui, gente, são outras cartas e eu não coloquei tudo em historinha, até para deixar vocês pensarem sobre isso, se vocês gostarem do deck, né? Aqui, por exemplo, 2 de copas, olha. Podia ser muito bem aquele homem que negou a comida, negou a bebida, né? Depois ficou lá que nem um louco tentando segurar as próprias finanças. O As de Paus, então, um artista que pode ser o jovem Leonardo da Vinci, criando, né? Criando vida. Você vê que a árvore, ela tá pingando tinta, né? A Rainha de Copas é a Mona Lisa. Aqui são outras cartas, né? O Sol, olha que coisa maravilhosa essa carta, gente. O Sol, ele fala do nosso ego, num sentido mais limitado e obscuro, e fala da nossa consciência superior. Então, ele aqui tirando da pedra, nós somos os artífices da nossa evolução. Nós precisamos fazer esse trabalho em nós, tirar o que não somos nós, tirar aquilo que é grosseiro, que é vulgar, o que é pesado, o que é denso, para fazer descobrir o nosso sol, a nossa consciência, a nossa luz, né? O 8 de ouros, olha, aquele artista que, né, que se vestia de homem e de mulher, sendo retratado talvez por Leonardo da Vinci. O Rei de Paus, um grande artista, um grande mago. A estrela, a gente tem aqui uma moça ruiva também, novamente, falando dos destinos desse rapaz. Rainha de Ouros, trazendo aqui a conotação que muita gente às vezes não percebe da questão da sexualidade no naipe de ouros, né? É matéria? Tem isso também. O 3 de paus, ele subindo numa escada que, né? Ele vai construindo o destino à medida que sobe.
Então, ela vai... Lembra do 2 de paus? São duas forças opostas, yin e yang, que podem se separar ou podem se unir e gerar crescimento. Então, o 3 é sempre um somatório de forças. Existe o 1, o 2 chega como um contraponto, como uma polaridade oposta, e o 3 é a união dessas forças para gerar vida, gerar coisas, né? E aqui, essas duas forças se unem e vão construindo o caminho, essa escada que vai levar para o alto, conforme vão trilhando o caminho, né? O 6 de copas, semelhante, mas não muito. Os enamorados, então a gente vê aquele casarão onde a criança foi deixada, é o mesmo casarão. O que será que essa carta quer dizer em relação àquela, né? Ou será que esse rapaz fez a corte e sabia que a moça estava grávida? Enfim. O mago, a gente vê ele aqui com todos os elementos. O carro, e aqui é uma engenhoca, né, que o Leonardo da Vinci provavelmente projetou, e aqui a Mona Lisa. O imperador, olha o imperador, que interessante. E aí você vai perguntar, mas como assim esse imperador falido, fraco e bêbado, provavelmente, né? Provavelmente o imperador é sempre aquela parte nossa que precisa ser diligente, precisa trabalhar, precisa ter proatividade, precisa se organizar, precisa conquistar coisas na matéria. E talvez ele tenha se deixado levar por algumas questões e não fez isso, e terminou assim, né? O 10 de paus, olha que interessante. E aí a gente tem que ir fazendo, eu deixei tudo esses aqui soltos, a gente vai fazendo os links que ele fala de objetos, de detalhes que aparecem nas cartas e que a gente vai montando as historinhas, né? O pajem de espadas, cavaleiro de ouros, a roda da fortuna mostrando, né, o tempo e as estações. 9 de paus, né, aquela obra terminada lá do artista e talvez esse rapaz venha para destruí-la, sendo que ela, olha como só ela está iluminada aqui. Então, a força da defesa que a gente vê, né, em geral no 9 de paus, é representada aqui por esse rapaz tentando defender essa criação, essa força, essa luz que é tão importante nessas histórias todas. O 2 de paus, então aqui forças opostas, lembra? Sempre forças opostas, sempre 2 vai falar disso. E cada um desses bois puxa para um lado, né? E não sai do lugar. É preciso chegar uma terceira força que vai impulsionar a criação, a abundância da imperatriz, por exemplo. O 7 de espadas, então aqui é aquele dois sentidos, né? Dois sentidos, que é a perspicácia, a falácia, a mentira, o roubo, aqui representando, olha, por esse ratinho que tá comendo as coisas e o gato ali de olho nele. Aqui, os dois maravilhosos, Leonardo da Vinci, né? E a sua criação, a Mona Lisa. Mas eu deixei essa carta por último, é a carta do mundo, para vocês verem uma coisa. A Mona Lisa pintando Leonardo da Vinci. Somos criadores ou criaturas? Ou somos os dois? Gostou? Esse deck é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.